Estamos de volta com o CBN em Foco, já com o entrevistado na linha, o economista Fábio Astrauskas, CEO da Siga em Consultoria, professor do INSPER, para repercutir com a gente a decisão do Banco Central de manter a taxa Selic em 13,75%. Bom dia, professor. Obrigada pela atenção aqui com a gente. Já pergunto para o senhor, né? A gente falou aqui no começo do programa que o tom foi mais duro do que o esperado, mas eu queria a ajuda do senhor para a gente tentar listar aqui quais foram os recados dados pelo Banco Central com esse recado, né? Acho que um dos principais indicadores é de que o BC ainda acredita numa incerteza fiscal, ainda mais diante da ausência de uma nova âncora fiscal, né, professor? Bom dia. Bom dia, Marcela. Bom dia, Andreasa. Bom dia a todos e todas aqui do CBN em Foco. De fato, você acabou resumindo bem o estágio que nós nos encontramos nesse momento ontem, com a manutenção da taxa de juros anunciada pelo Copom, capitaneada pelo presidente do Banco Central, o Campos Neto. Resumidamente, o comunicado foi até um pouco mais duro do que se esperava, ou seja, parece que a subida de tom do PT, governo, né, na véspera da reunião do Copom, acabou fazendo escalar também, pelo lado do Banco Central, uma animosidade, o que tira um pouco da racionalidade nas decisões, ou faz pelo menos que a gente questione a racionalidade das decisões. Obviamente que o Banco Central justifica que a manutenção da taxa está embasada em cálculos, projeções futuras, que tem caráter eminentemente técnico, porém nós não podemos deixar de considerar que esse ambiente de incerteza que o próprio Banco Central coloca na ata, inclusive usando aquela palavra que ele gosta de usar muito, desancoragem, né, que a gente pode traduzir aqui por tá solto, a gente não sabe exatamente para onde está indo a economia. O Banco Central aproveitou esta incerteza para, talvez, né, cacifar um pouco a briga com o governo, dizendo, olha, façam a lição de casa, ou seja, apresentem um arcabouço fiscal, apresentem uma reforma tributária, apresentem uma responsabilidade fiscal, ou nós manteremos os juros em alta enquanto a inflação não der trégua. Professor, o senhor, com a sua experiência e analisando o cenário, o senhor avalia que havia margens para o Banco Central baixar a taxa nessa reunião concluída ontem? Andreasa, parece ser, não é um consenso entre os economistas, veja bem o que eu vou dizer, mas parece ser, quando se olha pelo menos o histórico, né, a gente nunca deve somente analisar o passado, as projeções futuras realmente acabam influenciando, mas uma taxa de juros hoje real acima de 6,5%, como a que a gente está experimentando, ou seja, descontada a inflação, né, os 3,75, descontado ali os 5,6% de inflação, ela dá uma taxa real maior do que 6,5%, ela parece além daquilo que é de equilíbrio para poder conter, né, o ambiente inflacionário que se está acostumado no Brasil. Eu acho que havia espaço para o Banco Central começar uma redução. Talvez até isso pudesse ter sido melhor negociado, Andreasa, e acho que a gente estaria hoje sem os dois lados aí cantando e brigando entre si, mas, né, num rumo de uma redução leve de taxa de Selic nesta reunião que aconteceu. Para maio, o senhor acha que é uma perspectiva de corte de juros ou até mesmo uma ata mais imparcial do Banco Central, digamos assim? Vamos lá, a ata, ela é um documento, o comunicado é um documento ali no calor, né, da reunião, ele saiu resumido, a ata tende a demorar um pouco mais, você lembrou bem, ela traz mais elementos e, portanto, eu espero, ou desejo, pelo menos, que essa ata seja mais imparcial, que coloque um pouco mais algumas contribuições no sentido de que, olha, de fato, que caminho iremos seguir com a taxa de juros caso o governo, de fato, comece a apresentar as medidas aí de responsabilidade fiscal. Então, acredito, ou tenho a expectativa de que a ata será um pouco menos dura, como foi o comunicado. O comunicado, ao contrário, né, professor, projeta a perspectiva de, em caso de a desinflação não ocorrer conforme os modelos do Banco Central, projeta a possibilidade de aumentar juros. Isso ficou claro para mim na leitura, né? Sim, você não está errado na sua interpretação, não, Andreasa. Não só você, como várias outras pessoas também interpretaram da mesma maneira. Mas eu acredito que isto, sim, né, foi um componente um pouco emotivo do Banco Central.
não há um cenário futuro de aumento de preços generalizados na economia, além desse que nós estamos aí de inflação na casa de 5,5%. Há, sim, uma dificuldade muito grande da gente baixar os juros. Eu venho dizendo que a taxa de juros, e principalmente no Brasil, que é um país muito indexado, né, na sua legislação, nos seus contratos, e que acaba fazendo com que a inflação se perpetue, ela, a partir de um ponto, é muito difícil derrubar a inflação no Brasil. Mas ela vem controlada, não há expectativa no mundo, e o mundo todo está subindo juros justamente para combate à inflação, ou seja, a perspectiva no mundo é de queda de inflação. Então, quando o Banco Central anuncia a possibilidade até de aumentar os juros caso a inflação suba, ele está fazendo uma ameaça que é pertinente à posição do Banco Central, subir juros quando sobe a inflação, porém num cenário pouco provável de acontecer. Professor, só deixar claro que eu usei o termo, né, imparcial com relação à ata, justamente porque foi um termo utilizado pela ministra Simone Tebet, né, levando mais para uma área política, mas como o Sardenberg justamente costuma dizer, não existe uma ata parcial ou imparcial, né, tem uma ata técnica ou não. Professora, para a gente encerrar, queria entender, na perspectiva do senhor, quais são os rumos da política monetária que a gente pode tirar diante desta decisão do Copom de agora? Acho que o Bacen continuará, né, numa política monetária que a gente chama de aperto, né, monetário, quer dizer, combatendo fortemente a inflação em linha com outros bancos centrais do mundo todo, principalmente na Europa e o Fed nos Estados Unidos, mas não só, Austrália, países na Ásia também tem seguido a mesma linha, porém com um olhar atento para a economia doméstica, que tenha condições diferentes, tem situação diferente do resto do mundo. Nós temos uma condição favorável na balança comercial, que é outro ponto que também a gente esquece, mas também controlado pelo Banco Central, que é a política cambial, e que vai bem neste momento, não há pressão de dólar, por isso mais um motivo para a gente não aguardar aí que tenha, né, uma inflação mais alta no futuro, e, portanto, pode ser, se o governo acenar, e como deveria acenar, né, com um arcabouço fiscal sério e com uma reforma tributária consistente, é possível, eu acredito que a política monetária do Banco Central irá afrouxar juros já a partir da próxima reunião. Fábio Austrauskas, economista, CEO da Siegen Consultoria, professor do INSPER, excelente contribuição para o debate, professor. Muito obrigado, um abraço, ótimo fim de semana. Eu que agradeço a você, Marcelo, Andreasa, e a todos que nos ouviram aqui para o CBN em Foco. Obrigado, bom dia. Bom dia, até a próxima, professor. Andreasa, até amanhã. Até amanhã, não há tempo para mais nada. Até amanhã tem mais CBN em Foco. Um beijo. Se Deus quiser, um beijo. CBN em Foco. Apresentação: Carlos Andreasa e Marcela Lorenzetto.